Oi pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo da Agência 9 e eu vou nesse vídeo falar para vocês de um ponto que acaba sendo comum para todo cliente que nós trazemos e embarcamos aqui no SharpSpring, que é a importação dos dados do cliente, a importação de todos os leads, os contatos, as empresas para dentro do SharpSpring, tá? Nesse vídeo a gente vai fazer a importação já pensando que o cliente possui campos customizáveis, campos personalizados que ajudam na organização desse cliente. Então, o que é um ponto comum? Todo cliente que a gente começa a desenvolver uma estratégia de marketing voltada ali para o crescimento da autoridade e da construção dessa estratégia nas mídias digitais, o cliente não começa do nada. O cliente ele não contrata uma agência e não tem nenhum contato. Ele não contrata uma agência para começar a fazer algo. Ele contrata uma agência para ter mais resultados. Então, nesse vídeo, a gente vai falar de a realidade de um cliente que com certeza se encaixa em várias outras, que é a seguinte. Esse cliente que a gente conquistou, ele é uma faculdade e hoje a nossa agência ela é responsável por toda a estratégia digital de todos os cursos de MBA dessa faculdade aqui em São Paulo. E o primeiro ponto de discussão com esse nosso cliente era justamente de importarmos hoje o que são as informações dele para o CRM e a partir dali começar a desenvolver um trabalho com a sua base e ir em busca da construção de uma nova base, né? E aí a gente tem que tomar alguns cuidados, e da mesma forma que a gente está tomando com esses clientes. É muito difícil, você não pode chegar reinventando a roda, você não pode impor ações que vão impactar muito na rotina do cliente. Hoje nós estamos num processo de onboarding com esse cliente, a gente está ensinando ele como eles vão obter mais resultados pelo SharpSpring. E foi definitivo a gente conseguir a conquista desse cliente, a gente conquistou esse novo contrato, mostrando para o cliente, até apresentando outros cases, como através do SharpSpring a gestão dos contatos, a gestão do marketing e toda a automação de marketing, assim como a gestão comercial, iria ser transformada de forma positiva através do SharpSpring. E aí o primeiro ponto era entender do cliente como que era a situação do tratamento dos dados dentro da realidade que o cliente tem hoje. E esse cliente ele se encaixou numa realidade muito comum, que todo mundo faz da melhor forma possível e todo mundo procura ter a sua organização. E aí aparece o bom e velho Excel, né? Como muitos clientes que a gente acaba empregando essa nova cultura do CRM, do cliente ter essa organização sem depender de um Excel, a gente viu essa realidade lá. A realidade desse cliente é que ele tinha tudo em Excel, ele utilizava outros CRMs, mas ele tinha uma organização em Excel e qual que é o problema? Ela é mais suscetível ao erro humano, ela é mais suscetível à falha e o desencontro de informações, duplicidade e vários outros problemas que impedem de você ter um CRM saudável. Então a primeira coisa que a gente pediu para o cliente foi isso. E ele nos passou, a gente sentou com o cliente e falou: o que você tem de informação? E como que você vai me passar? E a melhor forma possível, que causou menos impacto, tanto de trabalho quanto dor de cabeça para o cliente, foi ele organizar isso, que já tinha mais ou menos pronto, em um Excel. E o cliente mandou para nós um Excel e a gente ajudou ele a organizar. E nesse Excel tem toda a base que esse cliente trabalha hoje, né? Em torno ali de 7 mil contatos, mas a gente já chegou a importar aqui para o Sharp mais de 50 mil contatos de uma única conta. E aí a gente começou o trabalho de importação, já recebendo esses dados e ajudando o cliente a organizar. Dentro dessa nossa solicitação para o cliente, nós buscamos entender como que era essa organização. No caso desse cliente, ele tinha organizado os seguintes dados:
nome, sobrenome, nome completo, e-mail, 2 tipos de telefone, de que estado é o cliente dele, a origem, que da onde que veio esse cliente, qual que é a situação cadastral dele, a que curso ele pertence, a qual turma, a organização, que no caso nós entendemos que a organização é de qual empresa, instituição ele veio. Isso aqui a gente já vai falar, is unsubscribed, é um campo que nós mesmos inserimos, eu já vou explicar por que nós fizemos isso, tá? E aí a gente entendeu que das informações para importar os dados desse cliente, o ponto inicial, as informações mais importantes são aqui. Com isso, dentro do Sharp, o cliente já poderia esquecer o Excel e começar a trabalhar só a partir do Sharp. Muito bem. Recebemos essa planilha e o segundo passo que a gente buscou desenvolver era entender quais dados, quais campos dessa tabela de Excel são campos nativos do Sharp, ou seja, geralmente comuns em qualquer CRM, como nome, telefone, e-mail, empresa, ou quais dados são personalizados, ou seja, são campos que pertencem a uma forma de organização específica da empresa. Então, exemplo, enquanto aqueles têm um campo chamado curso e turma, esse não é um campo comum de um CRM, porque nem todo cliente é uma faculdade, nem todo cliente é uma escola, então nem todo cliente vai ter qualquer tipo de curso, né? Mas esse é um campo que precisa constar dentro do nosso Sharp Spring, né? E aí a gente procurou entender quais campos seriam personalizados e quais campos são nativos do CRM. E aí nós vamos fazer isso agora. Eu vou mostrar para vocês quais campos a gente entende como personalizado ou nativo. Nome, vamos começar aqui pelo número, tá? O número é só uma forma de organização do cliente. Isso aqui a gente não era importante, a gente debateu com o cliente, era só uma organização dele. Não é que esse número aqui identifique qualquer cliente, então nós nem vamos nos preocupar com a importação disso aqui. Nome, sim, vamos importar, vai ser o campo first name. Sobrenome, sim, vamos importar, é nativo, o last name. Nome completo, isso aqui era um campo que o cliente tinha um problema, porque ele faz no Excel ele utilizava algumas ferramentas de disparo que ele queria colocar o nome completo. E aí a gente já explicou para ele, não é necessário, isso aqui nós não iremos importar. E-mail, fizemos uma triagem com o cliente, dentro dessa triagem foi avaliado os e-mails que são limpos. Então é importante, antes da importação, nós utilizarmos algumas ferramentas para limpeza. O Matheus e a turma da Sharp nos guiaram aí indicando algumas ferramentas como Data Validation, o Safety Mails para fazer essa limpeza. Isso aqui já está limpo, tá? Então campo e-mail sim, vai ser importado. Telefone foi importado da realidade do cliente para esse Excel 2 telefones, 2 campos de telefone. Então a gente vai importar como telefone celular e o outro como telefone normal. Estado, para o cliente é importante saber de qual estado os seus contatos são. Então esse é um campo nativo, nós temos um campo lá chamado state para identificar o estado e origem. Esse é um campo personalizado, porque aqui o cliente ele tinha esse cuidado mesmo no Excel. Eu vou aqui até colocar um filtro. Você veja que o cliente ele colocou diversos campos para tentar identificar da onde que esse cliente veio, da onde que esse cliente foi captado. Então, se ele foi feito de algum download de e-book, coordenação, se ele veio de e-mail, se ele é de parceiro, site, enfim. Esse campo origem gerou uma discussão porque ou nós importamos ele como um campo personalizado, ou nós importávamos ele como uma campanha, né? E o que a gente decidiu? Veja que a conta do cliente está vazia. Eu apenas me cadastrei lá.
para fins de teste. Criei um cadastro, mas fui da forma simples, adicionar contato, preenchi, estou lá. Dentro do lead, que é quando a gente verifica todos os dados do lead, veja que tem o campo de selecionar campanha. Aqui a gente pode, inclusive, indicar de qual campanha esse lead veio. Só que aí qual foi a discussão? Se nós importaríamos esses dados como campanhas ou então como um campo personalizado. Discutindo com o cliente, nós decidimos fazer com que esse campo chamado origem fosse um campo personalizado. Por quê? Ele não tinha uma forma tão organizada de identificar da onde que veio os leads. Mas para não perder esse histórico, ele se tornou um campo personalizado, tá? E a gente decidiu não importar como campanha, porque nós vamos ter um marco zero de começar a desenvolver as novas campanhas a partir desse trabalho de importação. Só que esses dados não vão ser perdidos, tá? Então, origem, campo personalizado. Situação é um campo personalizado, porque ele não é nativo, tá? Então, veja que esse cliente, ele precisa ter ali algumas identificações para falar da situação cadastral deste aluno dele, do cliente que está sendo importado. A que curso ele pertence, é personalizado. Só para a gente manter a organização, vamos até marcar aqui de uma cor diferente o que a gente está definindo que vai ser personalizado. Então, origem, definimos que vai ser personalizado. Então, aqui, tudo que é azul vai ser campo personalizado. Situação, campo personalizado. Curso, campo personalizado. Turma, campo personalizado. Organização. A organização, a gente conversando com o cliente, entendendo a realidade deles, a gente entendeu que poderíamos importar o que é organização como a empresa que o lead pertence. Então, é um campo nativo, ele não será personalizado. A única diferença é que a gente explicou para o cliente que não vai mais chamar organização. A gente, dentro do CRM, do Sharp, nós vamos chamar de empresa. Muito bem. E aí, nós que inserimos, após recebermos do cliente esse Excel, nós que inserimos esse campo chamado is unsubscribed, que quer dizer se o lead se descadastrou da base ou não. E aí a gente inseriu o dado 0 como dado comum, porque 0 é negativo, 1 seria se fosse positivo, se este contato decidiu se descadastrar. Isso já é um campo que você precisa inserir antes da importação, porque o Sharp ele se preocupa muito com a qualidade da base, né? Por isso que a recomendação é que você limpe antes da importação, não deixe para fazer isso após a importação, porque você precisa ter uma qualidade de disparo, de recebimento e manter o IP do envio saudável, tá? Feito isso, vejam que o primeiro passo a gente fez junto com o cliente, identificando quais campos são necessários e a gente ficou aqui ao todo com 4 campos personalizados. Dentro do Sharp, aonde que a gente vai fazer esses campos personalizados? Configurações. Dentro de funcionalidades, nós temos ali um campo chamado campos personalizados. E aí aqui eu já deixei organizado, mas eu vou criar com vocês agora, tá? Vejam que nós criamos aqui a organização, origem, situação, curso, turma. Muito bem. O que nós vamos deixar de campo dessa forma, né? O que a gente decidiu? Campo origem é um campo que a gente criou. Eu vou até deletar ele aqui pelo seguinte, eu vou criar junto com vocês. O resto eu vou deixar já criado para nos ajudar. Vamos aqui, ó. O campo origem, ele é um campo, se eu filtrar ele aqui, legal, tem muitas variáveis, então esse é um campo que não valeria a pena eu colocar como um pick list
que seria uma lista de opções, porque são muitos campos e de forma que não estava tão organizado, mas vamos manter esse histórico. Então, adicionar campo. E aí, eu vou escolher que tipo de campo, lead, conta, oportunidade. Todo CRM ele é baseado nessas três grandes entidades. Lead, conta, que geralmente é a empresa, ou então você precisa fazer com que o lead seja a própria conta, ou a oportunidade, tá? Campo do lead é o que nós estamos tratando agora nessa importação. Ao criar o campo, eu já preciso definir algumas coisas. Ele é visível no gerenciador de contatos, ou seja, as pessoas que terão acesso ao gerenciador de contatos vão enxergar este campo? No meu caso, sim. Eu quero que a equipe deste cliente trabalhe com essas informações. Este campo é editável no gerenciador de contatos? Sim. Eu quero permitir que as pessoas possam ter o poder de alterar. Disponível ao criar formulários? Não. Eu não preciso que ele seja disponível porque são informações cadastrais, não são informações que o lead vai preencher em um formulário. Variável de fusão de e-mail. Isso aqui é bem interessante, tá? Exemplo, da mesma forma que eu envio um e-mail, eu posso já informar através do campo first name, que é o seu nome. Olá, Marcelo, seja bem-vindo ou qualquer outra coisa. Este é um campo que se eu deixar clicado variável de fusão de e-mail, o campo personalizado ele vai aparecer como opção para estar lá. Ou seja, o que eu criar aqui, eu vou, se estiver ticado, ele vai ser uma variável ali na criação do e-mail. Muito bem. O campo que eu estou criando se chama origem. Este campo, que tipo de informação eu vou dar? Já que eu sei que são várias, eu não vou criar ele como uma caixa de seleção suspensa, que é aquela que eu clico e aparece todas as opções, tá? Porque são muitas opções e não está organizado. Eu vou fazer com que esse campo seja uma entrada de texto, ou seja, exatamente o que está aqui no campo de origem vai ser importado para o meu campo personalizado chamado origem. E se não tiver nada, não existir esta célula preenchida, ele simplesmente vai ficar vazio. Então, cliquei aqui, criar campo. Vamos lá. Legal, criou. Automaticamente, ele deixa fora de qualquer pasta, mas a organização é fundamental. E eu já vou explicar o porquê que a gente organiza isso em pastas aqui no gerenciador de campos personalizados, porque essa mesma organização vai para o gerenciador de contatos. Então, eu quero que a origem esteja contida nessa minha organização que eu estou chamando de informações cadastrais. Então, eu vou pegar aqui origem, mover categoria para informações cadastrais. Aí, essa ordem para mim é importante. Então, eu quero que origem realmente seja a última opção a ser vista por relevância, mas eu poderia fazer com que fosse a primeira. A partir desta ordem, ali ó, salvar a ordem dos campos, eu vou fazer com que a situação cadastral seja a primeira, curso, segundo, turma, terceira, origem a última. Então, está salvo esta ordem que eu quero. Exatamente essa ordem, esse nome, eles vão parar aonde? Se eu entrar aqui no meu gerenciador de contatos, vou pegar o contato, eu mesmo, e aí tudo que eu crio em campos personalizados vem para a aba campos personalizados. Aí você veja que exatamente o mesmo nome, informações cadastrais, foi mantido nessa organização. E a mesma ordem, situação, curso, turma, origem, veio para cá. Situação, curso, turma, origem. E aí os campos vão obedecer o tipo, informações e forma. Então, ou seja, situação, eu criei alguns campos que são exatamente ali numa caixa suspensa, num tipo de input de caixa suspensa, nós temos as mesmas informações do Excel. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos aqui para o campo situação. Então, situação, aluno T1, T1, T2.
é a mesma organização, Ctrl+C, Ctrl+V, que eu tenho aqui. Então, os mesmos campos, se eu decidir fazer como caixa suspensa, antes da importação eu criei um campo personalizado com os mesmos campos. A mesma lógica foi usada para cursos e turma. Então, curso são essas opções da organização do cliente, turma são essas opções. Como que isso funcionou no campo personalizado? Criamos origem, vou mostrar aqui na situação, editar campo, veja que o tipo é caixa de seleção suspensa e eu tenho todas as informações, as opções ali da caixa de seleção suspensa, que são exatamente as mesmas do Excel. Isso é importante, por quê? Se não for as mesmas do Excel, vamos ter uma inconsistência, os campos, as informações serão importadas, mas elas não vão pertencer a uma dessas, tá? Legal, feito isso, fechamos mais um passo importante. Então, recapitulando, nós criamos todos os campos que são personalizados e agora estamos prontos para a importação. Importante, o Sharp Spring, assim como a maioria dos CRMs, ele não trabalha com a importação do tipo de extensão mais comum de Excel, que é XLS. Então eu preciso transformar esse Excel em um CSV. Então, feito o tratamento, a definição do que é o que, vou salvar esse dado em CSV. Então, arquivo, salvar como, vou botar aqui na minha mesa uma pastinha chamada importar, e aqui, ó, atualizando o mailing do cliente, ok, salvar como CSV. Legal, salvou, vou até fechar aqui. Aonde que eu vou realizar essa importação dentro do Sharp? Tá? Contatos, importar. Muito bem, aqui eu consigo fazer importação considerando campos personalizados. Se nós tivéssemos que importar coisas como contas, oportunidades, anotações, ou até mesmo, como eu citei, campanhas, eu teria que fazer pelo assistente a ferramenta de migração CRM do Sharp, que também é muito bacana. Quando o cliente tem já uma organização mais acentuada, ou então ele tem um CRM específico e a gente precisa migrar, nós utilizaríamos esta ferramenta de migração do Sharp. Agora eu vou só importar de forma mais simplificada, já criando esses campos personalizados. Muito bem, seguindo. Aqui então em contatos, importar, eu vou carregar, importar aqui o CSV que eu vou trabalhar. Então está aqui na minha mesa, pastinha importar, o CSV. Selecionei e aí eu vou colocar aqui como ponto e vírgula. Carregar. Legal, deu certo. O que eu tenho que fazer? Né? Eu vou importar já isso como uma lista, tá? Uma nova lista ou uma lista existente? Como eu não tenho nada, vai ser uma nova lista. Então eu vou chamar essa lista como contatos geral. Como devemos tratar os contatos duplicados? Ignorar. Atualizar apenas informações novas, como não tenho nada, não é essa opção. Atualizar as informações novas existentes. Eu vou ignorar, porque nós não podemos ter e-mails duplicados e outras informações. Então, ignorar o registro completamente. Nós já fizemos essa verificação, não temos dados duplicados, tá? Importe os novos leads da lista. Aí foi feita uma conversa com o cliente. Nós sempre podemos importar da seguinte forma e a gente acordou com o cliente. Iremos colocar como lead aberto, não qualificado, qualificado, contatos ou clientes. No caso, todos esses leads vão ser considerados qualificados, tá? Então, nesse caso, esses leads vão ser importados como qualificados. E aqui, até para nós da agência, a gente aprendeu a utilizar esses campos. Então, um lead aberto é simplesmente um lead importado, que eu não sei se ele é qualificado,
Eu não sei se ele não é qualificado, mas ao mesmo tempo ele não vai ser tratado como um contato. Não qualificado, ele é todo lead que eu sei que ele não faz parte do meu fit, eu sei que ele não faz parte do que eu classifico como cliente, mas nem por isso eu vou deletar da minha base, por vários motivos. O lead pode não ser qualificado agora, ele ainda será, mas ele pode indicar, eu posso fazer um trabalho ou garantir que nenhum trabalho seja feito com ele, ou seja, não vou gastar disparo de e-mail com um cliente não qualificado. O lead é qualificado quando ele é altamente dentro do meu fit, que é o caso, ou eu cadastro apenas ele como um cliente, perdão, como um contato. Ser importado como contato pode ser um fornecedor, pode ser o contato de um parceiro, que não necessariamente precisa de uma qualificação. Ou se eu determino que este lead já é um cliente, ele vai ser importado como cliente. Quem é cliente, geralmente é quem já tem uma oportunidade criada, ou se eu vou importar, eu já tenho essa informação que é um cliente que pode ter novas oportunidades, pode ser essa uma opção. Nesse caso aqui, leads qualificados, tá? Atribuir leads a uma campanha? Não. Nesse caso, eu vou fazer com que não seja atribuído a nenhuma campanha. Vamos deixar isso para um trabalho posterior. Atribuir leads a um usuário particular? Nós já temos aqui os cadastros de alguns clientes. Então, nesse caso, a gente vai atribuir a uma conta que a gente criou como usuário aqui, que é o próprio nome da instituição, para a gente já saber que ali já não há um lead owner, uma pessoa que está incumbida de tratar aquele cliente. Aí a parte mais importante está aqui. Ó, exatamente os campos que nós definimos ali no nosso Excel estão aqui e agora nós faremos o mapeamento. Tudo que eu defini que não será importado, eu não preciso nem me preocupar. Eu simplesmente não vou importar. Deixa ele sem nada. Aí vamos lá, vamos começar a fazer o mapeamento. Nome, vou importar, eu vou colocar como first name. Sobrenome, vou importar, colocar como last name. Nome completo, não vou importar. Isso eu não preciso, poderia, mas nesse caso não vou. E-mail, sim, importantíssimo. Telefone, aí eu tenho dois campos de telefone. E eu tenho duas possibilidades de importar telefones de forma nativa, senão teria que ser como campo personalizado. Mas não faz sentido, porque o primeiro telefone do Excel do cliente eu vou importar como mobile e o segundo simplesmente como telefone comum. Poderia ter ali o office number, mas prefiro phone number. Estado, sim, as mesmas informações vão ser tratadas como states. Origem, nós criamos um campo personalizado e é aqui que ele aparece. Então, o que lá está como origem, criei o mesmo campo, vai ser importado aqui como origem. Situação, também. Olha lá, campo personalizado. Curso personalizado. O que eu criei lá como personalizado já vai estar listado aqui. Turma, personalizado. Organização, conversando com o cliente, nós entendemos que o que ele chama de organização, na verdade, é o company name, ou seja, o nome da empresa. Aí, vejam aqui, ó, a importância de nós termos inserido um campo que o cliente não precisou se preocupar, que é is unsubscribed. Que ele ocorre aqui, sem isso não haveria importação. Feito o mapeamento, vamos lá. Cliquei em importar. Aí ele pede para eu confirmar. Simplesmente são informações aqui que ele pede toda essa confirmação. Opa, confirmar, importar. Legal, turma, está importando. Vamos verificar aqui. E esse é o start aí de um trabalho. Então, realizando essa importação, o que a gente ganha?
a gente já vai começar a fazer um trabalho de nutrição a partir da própria base do cliente. A gente já vai começar a realizar disparos importantes para a própria base do cliente. Tendo os campos personalizados mapeados, a gente vai conseguir desenvolver um trabalho que a gente vai gerar comunicações e definir, de acordo com os campos personalizados, todos os tipos de lista que eu desejar, tá? Então, é muito importante esse passo de você compreender como que é feita essa organização do cliente, para posteriormente você ajudá-lo a trazer essa informação de forma organizada e vocês realizam essa importação dentro do Sharp para começar a fazer um trabalho cheio de resultados. Então, ó, já temos aqui a importação. Que legal, já está começando, está realizando. Vamos ver aqui se foi para o gerenciador de contatos alguns. Olha que legal. Como a gente definiu, não teria campanha. Foi aqui como proprietário do lead o FESP SP, que é o lead owner que a gente determinou. E vou pegar aleatoriamente um que já está sendo importado aqui, ó, Carlos André. Vamos ver se realizou certinho. Ó, nome, não importamos dados, e-mail, esse é um dado que não, esse é um contato que não tinha telefones cadastrados, mas ó, consegui determinar ali site, campos personalizados, ele ainda está preenchendo. Vamos deixar ele finalizar. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Putz, que bacana. Olha lá, deu certo. Deixa eu pegar um exemplo aqui do cliente que eu vi aqui. Um cliente que está cadastrado que ele trabalha na Sabesp. Então, ele conseguimos importar o nome, e-mail, telefone, a empresa, Sabesp. E ele está populando aqui aos poucos essas informações. Excelente. Deixa eu verificar mais uma informação aqui para a gente encerrar. Muito bem. Deu certo, vamos ver aqui se ele conseguiu. Olha, ainda está finalizando, mas é isso. Clientes cadastrados que já têm o seu cadastro e eles já fizeram o upload da sua foto, eles também, isso é embarcado aqui no Sharp. Então, é isso, turma. Olha lá, conseguimos aqui um exemplo completo. Então, neste caso, Daniel Justiniano, ele foi importado completamente. Nome, e-mail, ele não tinha cadastrado nenhum tipo de telefone, mas tinha empresa. Porém, nos campos personalizados, olha que interessante. Ele preencheu automaticamente a origem. Turma seria preenchido se tivesse esse campo e os outros também. E ele é um lead interessado em um dos cursos do PPP. Com isso, o cliente já vai ficar feliz, satisfeito de ter a sua base completamente importada e hoje ele vai ter essa possibilidade de ter uma organização que vai possibilitar uma outra visão do negócio. Então essa foi a minha contribuição para vocês, agradeço muito a atenção e forte abraço, sucesso para todos vocês. Até mais, tchau, tchau.